Daniel aqui da B6 para falar com você sobre XJS, especificamente a gente vai falar sobre Box Layout, ou seja, vamos falar do HBox e do VBox Layout. Layout tão importante que você com certeza que está começando com XJS vai utilizar, e você que já trabalha com XJS com certeza utiliza no seu dia a dia. E o foco desse vídeo aqui, o que é? Cobrir desde o básico até o avançado, e nós vamos passar pelo Classic Toolkit e pelo Modern Toolkit. Então um vídeo bem legal que eu preparei aqui para você. Claro que eu espero que você me acompanhe até o final dessa jornada. E antes de começar o vídeo, eu preciso deixar aquele recadinho esperto para você, para falar da B6, uma empresa especializada em transformação digital. A gente atua no desenvolvimento de aplicações de alto desempenho, tanto no front-end até o back-end. Se você precisar de uma empresa capacitada em operar em toda a cadeia do DevOps, você pode falar com a B6, que a gente atua nos mais diversos tipos de projetos, inclusive automação industrial, aí, integrando alguns circuitos. Tem uns projetos que estão rolando aqui, enfim. Eu quero falar que a B6 está mais do que capacidade para te atender, e se você precisa de um gás no seu projeto, entre em contato com a gente através do e-mail contato@b6.com.br e vai ser um prazer a gente poder te atender. Vamos falar então de Box Layout. Por que Box Layout? Se você procurar lá na documentação do XJS, você vai ver que o Box Layout é a base para o HBox e o VBox Layout. Na verdade é um parâmetro que troca dentro desses layouts para que você possa fazer com que ele organize os itens dentro de um container via horizontalmente ou verticalmente. A gente vai ver bastante coisa nesse vídeo. O que eu separei nesse vídeo, eu quebrei ele em duas partes. Uma parte maior, que é a parte do Modern Toolkit, e a parte menor é a parte do Classic Toolkit. Por que uma ficou diferente da outra? Porque muita coisa que eu vou falar no Modern Toolkit se aplica ao Classic Toolkit. Não vou ficar repetindo, até para valorizar o meu tempo e o seu tempo. Então, a gente vai começar a se organizar aí falando desde a geração de aplicação até a navegação das principais propriedades, que eu tenho certeza que vai fazer diferença para você que está aprendendo, ou para você que já conhece, você vai revisar o básico aí, tenho certeza que você vai gostar. Para começar, vamos gerar uma aplicação XJS App-I. Eu vou escolher aqui as opções Yes, porque não é do meu interesse ficar trabalhando com esses detalhes aqui. Vou dar o nome de Box Layout para nossa aplicação e vou escolher o template Modern Desktop Minimal. Lembrando que tem um vídeo aqui no YouTube onde a gente fala de OpenTooling em CShamSD. Vou deixar ele em destaque aí para você depois acessar, se você tiver interesse de mais detalhes sobre como trabalhar com criação de aplicação com XJS, tanto no CShamSD quanto no OpenTooling. E a nossa aplicação está acabando de ser gerada aí, pronto, vou abrir ela no Code para a gente começar a trabalhar com ela. Agora eu vou praticamente limpar a aplicação aí para a gente ter um exemplo mais simples possível para fazer todos os testes de layout que a gente vai fazer daqui para frente, quanto com o VBox, quanto com o HBox Layout. E deixar a aplicação limpa é bem melhor para começar. Com a aplicação limpa, eu vou começar agora a npm run start para rodar essa aplicação para eu poder trabalhar com ela em desenvolvimento daqui a pouquinho. Para configurar o layout, basta digitar layout, abre um objeto aí no JavaScript dentro do container, colocar o atributo type e o tipo do layout que eu quero trabalhar, no caso HBox. Vou começar com uma funcionalidade do XJS, que é o defaults, que vai permitir eu replicar esses atributos para todos os itens do container. Isso vai acabar ajudando bastante a gente aí. E agora a minha aplicação já está rodando. Voltei aqui para o code. Não preciso de xtype e eu vou colocar aí os botões para eu poder fazer os meus primeiros testes. Vamos falar então da configuração Align, que é do HBox e do VBox. Você vai organizar seus componentes. Isso é a indicação de alinhamento ao contrário do tipo do layout. Quer ver? Se você estiver organizando o seu componente, o seu container, os componentes ali dentro, com HBox, o Align vai servir de referência para a orientação vertical, ou seja, contrário do HBox, do horizontal. E se você estiver organizando seus componentes num VBox, ele vai servir de orientação horizontal. Então sempre invertido, guarda essa referência para você poder organizar os componentes com Align, e a gente vai ver agora no Modern Toolkit. Primeira configuração que a gente vai ver é o Align. Ela vai determinar, quando tiver configurado o tipo do layout como HBox,
a orientação vertical dos componentes. Então, colocando Start vai para o topo, Center vai no meio da tela ali os botões e End vai no final, ali na parte inferior. Tem também a configuração Stretch no Modern Toolkit e também no Classic Toolkit a gente vai ver também, mas é a configuração que ela estica o componente para a área disponível do container. Então veja agora que eu voltei aqui com o Start, vou passar o mouse, você vai ver que só está os botões ali em cima, Center, os botões vão estar centralizados e End, os botões vão estar lá no final e aí vocês veem que funciona perfeitamente. Para você ver como que fica a experiência, vamos trocar agora para VBox, ou seja, vertical, e vamos colocar lá Align Start. Então ele vai ficar agora do lado esquerdo no topo. Colocando Center, vai ficar centralizado no topo também, e End vai ficar no final, ali no canto direito superior, no final, e Stretch vai ser o mesmo comportamento, ele vai esticar os componentes na horizontal. Então, ao contrário do comportamento do HBox Layout. Vamos colocar agora aqui Start, para você ver, passando o mouse aí, Center. E a gente vai terminar com End essa parte. Bem, agora que você já viu o Align no Modern Toolkit, eu vou falar do Pack. O Pack basicamente é a organização, sim, no sentido do tipo do layout. Então, se você estiver organizando com HBox, ele vai servir de referência para você organizar seus componentes pela parte horizontal. E se você estiver fazendo pelo VBox, na vertical, dá uma olhada aí na configuração do Pack. Começando aqui o nosso código com a parte do atributo de configuração do Pack. Então, colocando Start no HBox, ele vai ficar lá no topo. Se a gente colocar Middle, ele vai centralizar o conteúdo. E se eu colocar End, ele vai finalizar, ele vai jogar o conteúdo lá para o canto direito. Então, dá para perceber que o Pack, na verdade, é a configuração que vai atuar como um alinhamento de acordo com o tipo do layout. Então, se você está com HBox, ele vai orientar na horizontal. Se você estiver com VBox, ele vai orientar na vertical. Vamos agora começar a brincar com Align e a gente vai colocar ao centro aí o Start. E Center é uma posição que a gente consegue utilizar, uma combinação de configuração que deixa um layout bem legal, porque quando você precisa centralizar componentes, é essa que você vai utilizar. End, a gente vai colocar lá tudo no final, então lá no canto esquerdo inferior e por aí vai. Então, acho que você já conseguiu pegar qual que é a configuração, qual que é o comportamento da configuração do Pack. Bem interessante essa combinação que dá para você fazer com o Pack e o Align, porque você consegue, inclusive, organizar bem os componentes. E o mais legal de tudo é que você, por exemplo, pode explorar bastante a opção do Align Center, Pack Center, porque isso dá para você utilizar de N maneiras. Quando você precisa organizar um container com um componente especial que fique no meio, que tem alguma indicação central, essa é uma das configurações chaves para você utilizar. Agora a gente vai falar da configuração Wrap. O que essa configuração faz? Basicamente ela vai organizar seus componentes com espaço estreito. E é isso que você vai ver agora. Wrap é aquela funcionalidade bem interessante para você colocar no seu layout HBox ou VBox. Por exemplo, dentro de um container, se eu exceder a quantidade de componentes que eu tenho num HBox, ou seja, na horizontal, ele vai criar uma nova linha para mim. Se for VBox, ele vai criar uma nova coluna. E o mais legal é que ele vai procurar sempre distribuir os componentes igualmente dentro do espaço disponível. Bem interessante você ver o Wrap funcionando aí, né? Deu para entender mais ou menos a dinâmica dele. E agora a gente vai falar do Scrollable. O Scrollable, na verdade, serve tanto no Classic e no HBox, mas você consegue utilizar ele para outros tipos de layout também. Mas a gente vai focar hoje no HBox, no VBox. Quero reforçar aqui, se você precisar usar na vertical, use Scrollable Y. Eu falei no vídeo aí, o X o X por causa de referência horizontal, mas o Y você consegue organizar a sua referência vertical aí, e eu acho que você vai conseguir já com esse basicão aí organizar muito bem os seus layouts.
Outra coisa interessante que não é propriamente dita do layout, mas sim do container, no caso, é o scrollable para você poder utilizar tratamento. No caso aqui eu estou colocando como HBox X. Se eu tivesse que fazer um VBox, eu ia colocar VBox Y. Mas a ideia é o quê? Quando eu exceder, vocês vão ver aí que ele vai criar uma barra de rolagem no canto inferior aí para que eu possa navegar, né, através da scroll bar para enxergar todo o conteúdo que eu tenho dentro do meu container. Agora a gente vai começar com o Classic Toolkit. Basicamente tem duas diferenças. A primeira diferença é o Stretch Max, uma configuração que não existe no Modern Toolkit. E a segunda configuração é o Overflow Handle, como que você vai lidar também com falta de espaço. Similar ao Wrap, não é a mesma coisa, claro, mas é para você lidar com mais ou menos a mesma dinâmica de desafio aí, mas são soluções diferentes. Então vamos começar a olhar aí primeiro o Stretch Max. Tem esse comando aí para gerar a aplicação Classic Toolkit. Na verdade vai gerar uma aplicação universal, né, que tem os dois toolkits dentro de uma única aplicação. Nosso foco é o Classic Toolkit e a gente vai esperar acabar aí. Já acabou, vou colocar aqui a aplicação para abrir no Code e basicamente a gente vai iniciar um processo de limpeza dentro dessa aplicação, porque não me interessa esse monte de configuração que é do template padrão aí. A gente vai colocar praticamente um container com o mesmo layout, o mesmo default que a gente começou a falar lá no começo do vídeo, que era o button com texto X. Então vocês vão ver que até o visual do button é um pouco diferente, mas basicamente é isso. E eu vou colocar o Senchap Watch para rodar, que é justamente para monitorar essa aplicação. Então ele vai fazer uma espécie de build e deixar disponível para a gente poder acessar isso no ambiente do browser lá. Pronto, aí está vendo, um layout diferente. Vamos falar agora de Stretch e Stretch Max. Para falar de Stretch Max, eu vou colocar um Stretch primeiro para você ver. Mesma coisa que o Modern Toolkit, não vou ficar recapitulando as mesmas configurações que eu já falei antes nesse vídeo, mas eu quero falar de Stretch Max. Olha que interessante, eu vou colocar uma altura de 128 no primeiro botão. Todos os botões vão seguir a maior altura dentro do meu container. Então se eu colocar agora um 256, todos os botões passam a seguir 256, independente da configuração de cada um. Olha só, colocando Start, você vai ver a diferença entre os botões, porque essa é a funcionalidade do Stretch Max dentro do layout HBox. Isso você inverte para largura. Caso for um VBox, ele vai respeitar a maior largura dentro de um VBox. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero falar no Classic Toolkit. Agora a gente vai falar do Overflow. Detalhe, na documentação do ActJS, você vai ver lá, se você consultar a documentação do HBox e do VBox no Classic Toolkit, você vai ver que no Overflow Handle você tem outras opções além do menu. Eu coloquei no menu porque a do menu para mim é a mais óbvia e acho que é a mais viável para utilizar. Então, dá uma olhada aí como é que funciona o Overflow Handle. Para configurar o Overflow, a gente vai dentro do layout, né, da configuração de layout, a gente vai digitar Overflow Handler, colocar menu e lembrando, isso vai funcionar tanto no HBox quanto no VBox. Então eu vou começar a multiplicar os componentes aqui. Os exemplos eu estou dando todos no HBox, mas nada impede de você testar com o VBox, porque ele vai funcionar da mesma maneira, só vai mudar a orientação dos componentes. Com essa alteração, ele vai abrir um botão ali no canto direito. Esse botão ele já está condensando os botões excedentes numa espécie de menu para que você possa ter mais funcionalidades disponível para o seu usuário, mesmo com espaço mais estreito. E o interessante é que mesmo que você tenha menos espaço, por exemplo, vamos aumentar a margem desses botões, vamos colocar aí 8 pixels de largura de distância na direita. Você vai ver que vai ter mais botões ali do lado direito. Então é uma funcionalidade essencial para espaço estreito, repito. O último detalhe aqui do vídeo vai ser o sistema de medida, como que a gente vai conseguir controlar, por exemplo, no HBox a largura dos componentes e no VBox a altura dos componentes. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro eu vou começar limpando tudo que eu tinha feito anteriormente aqui. Vou colocar uma line stretch porque ele vai ser mais didático nesse primeiro momento. Vou colocar aqui vou tirar a margem dos botões, vou tirar a margem dos botões e eu vou colocar aqui
Eu vou tirar o texto também, vou deixar só o botão como exemplo, tá? No primeiro botão, eu vou colocar um text de 1 e vou mostrar aqui a largura 200. Então, o que acontece? Esse botão, ele tá no HBox horizontal, ele vai ter uma largura de 200 pixels. Então, para você que tem dúvida aí com relação à parte de CSS, qual é a unidade de medida que ele vai usar? É a unidade de medida do CSS. Então, 200 pixels está funcionando aqui. Se eu quiser, eu posso usar a unidade de medida flex. A unidade de medida flex, ela é uma unidade de medida que a soma dela, de todos os componentes dentro desse item, ela é considerada 100%. Nós convencionamos, no geral aqui, usar a ideia de que 1 é o 100% e você vai poder usar fracionado caso você tenha mais de um componente. Então eu vou colocar como 1, você vai ver que ele vai ocupar a tela inteira. Tá? Vamos colocar um segundo componente. Zero ponto cinco. Ok, então eu tenho meio a meio a tela aqui porque eu convencionei 0.5. Uma outra coisa que dá para fazer é usar o conceito de unidade de medida mista, ou seja, eu posso ter um meio aqui falando que eu tenho 200 pixels. E olha lá, 200 pixels, então eu consigo ter 3 botões ocupando essa área aqui. Agora eu vou mudar para o VBox e a gente vai ver o que vai acontecer se a gente fizer com a largura aqui, com a altura, desculpa. Ele vai mudar para 200 pixels de altura, 1 e 2 aqui, usando o espaço restante. Se eu quisesse vir aqui e colocar 2, 3, 25, 25. Então eu tenho aqui, ó. Vou tirar aqui a altura. Você já conseguiu observar como é que funciona a unidade de medida para esse layout. Chegamos na parte final do nosso vídeo aqui, onde eu vou fazer alguns comentários finais sobre o que a gente viu e uma pequena review. Basicamente, não tem o que discutir, é de suma importância você saber operar o HBox e o VBox layout, tanto no Modern quanto no Class Toolkit. Foi isso que a gente viu hoje. As minhas considerações assim mais objetivas que eu posso fazer para você é: não caia na armadilha de ficar colocando container dentro de container para ficar ajustando muito o layout. Isso não é uma boa prática, já vi algumas pessoas fazendo isso, não é interessante. Procura sempre usar align e pack para você ter o melhor da organização aí de componentes dentro de um container ou de qualquer componente aí que armazene componentes. Eu gostaria de pedir para você também, se você sentiu falta de alguma coisa nesse vídeo, deixa um comentário nesse vídeo. Eu preciso do seu comentário para poder até saber o que eu estou falando, se está de acordo com a sua expectativa ou não. Eu preciso trocar ideia com você para saber como é que o nosso canal está indo, e é de suma importância você conversar comigo aí nos comentários. Também queria pedir para você se inscrever no canal, porque é essencial você estar inscrito para você não perder os próximos vídeos. Se você já é inscrito, muito obrigado para você, sério, de coração, agradeço aí a sua inscrição. E vou pedir para você deixar um like ou um dislike, não importa, se você não gostou deixa um dislike, ou se você gostou deixa um like, para a gente poder medir a qualidade da nossa produção aqui. No demais, é isso aí, muito obrigado mesmo de coração, muito obrigado mesmo e tchau! O óculos ficou bom, o vídeo consegui ver se o óculos... Primeiro vídeo, não primeiro não, mas fazia tempo que eu não fazia vídeo de óculos. Será que ficou bom? Vamos ver.